Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que nesse dia de hoje você possa voltar os seus olhos aos céus, buscar a presença daquele que vive e daquele que reina. Amém? Antes de começar, vou deixar o meu recado, deixe o seu like. Seu like vai nos ajudar a ter visibilidade, a alcançar vidas. Compartilhe essa mensagem com aqueles que você acha que pode, precisam ouvir essa palavra. E você que ainda não é inscrito nesse canal, tem gostado do nosso conteúdo, tem sido abençoado pela palavra de Deus, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O intuito, o objetivo desse canal é fazer o ID do Senhor. Porque a palavra diz, ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura. Porque aquele que crê e for batizado será salvo. A nossa missão aqui é tentar levar o nome do Senhor aos quatro cantos do universo, para que o Senhor possa ser exaltado, glorificado. É fazer o nome de Jesus conhecido. De uma forma ou de outra, é apresentar Jesus como Rei, Senhor e Salvador, Deus tremendo, Deus forte, Deus santo. Porque nós somos chamados para poder apregoar o Evangelho da salvação, querido. E ai de nós se não pregar. Como o próprio apóstolo Paulo diz, ai de mim se não pregar o Evangelho da salvação. Porque nós somos chamados, libertados, sarados e transformados para fazer a vontade do Senhor, para estar no centro da vontade do Senhor. Mas há dias difíceis, há momentos e situações onde nós tememos, onde nós choramos, onde nós sofremos. A tempestade ela vem, a noite ela se escurece, mas nós não podemos esquecer que ao alvorecer, a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus permite sim as lutas, as batalhas, as adversidades. Deus permite, porque Ele está conosco em todo o tempo. No momento difícil, no momento de alegria, no momento de vitória, no momento de derrota, o Senhor está conosco. Em todo o tempo Ele está ao nosso lado. Nós temos é que crer no nome daquele que vive, daquele que reina. Nós temos é que fazer a vontade do Senhor. Vai chegar dias que nós vamos fazer como Moisés, tentar nos esquivar, tentar dar desculpas para não fazer a vontade do Senhor. Porque sim, há lutas que nos fazem chorar, há lutas que nos fazem desanimar, mas nós temos que buscar em Cristo Jesus, em Deus, sabe, o ânimo e a força. Porque o Espírito Santo, querido, nos auxilia para que nós possamos tirar os pés do lamaçal, colocá-los sobre a rocha que é Jesus Cristo e permanecer firmes na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque Deus não quer que ninguém pereça, querido, mas que todos venham conhecimento da verdade e sejam salvos. Através da nossa vida, para a glória e honra do nome dele. Como é que nós vamos ser testemunhas das bênçãos, das vitórias, do poder de Deus, se no momento mais difícil nós tentamos recuar? E não entristeça o seu coração. Você não é o primeiro a querer recuar. Você não é o único a querer recuar, mas você não pode recuar. Mesmo que esse pensamento venha ao teu coração, mesmo que essa vontade, esse desejo venha na sua mente, você tem que rejeitar. E você tem que firmar naquele que vive, naquele que reina. E crer que Jesus é Senhor, querido. Moisés, quando ele foi chamado ali no Monte Sinai, quando ele viu a sarça ardente, quando ele começa a conversar com Deus face a face, ele entende ali a responsabilidade que Deus estava colocando e ele começa a se esquivar dando desculpa. Olha, o povo não vai ouvir. Aí, como é que eles vão crer? Eles não vão crer em mim. Ah, Senhor, envia quem o Senhor tem que enviar, eu sou pesado de língua. E foi dando desculpas ao ponto que o Senhor se irou. E chama, e dá um sacode, chama-lhe a atenção e fala com ele quem foi que fez. Não fui eu. Eu sou contigo. E muitas das vezes, querido, nós estamos temendo as forças do mal, nós estamos temendo o homem, nós estamos temendo a natureza, nós estamos temendo a circunstância, nós estamos temendo o problema, nós estamos temendo a retaliação do inimigo e nos esquecemos que Jesus disse, o inimigo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, querido, e nele, por ele são todas as coisas. A nossa missão é falar do evangelho que cura, que salva e que liberta. E eu quero nessa manhã que você anime, que você se levante da onde você se encontra e creia que aonde Deus lhe colocou foi para que você fosse representante do céu. Lutas e adversidades todos vamos enfrentar, mais cedo, mais tarde,
Em algum momento da nossa vida, nós vamos chorar. Em algum momento da nossa vida, nós vamos entristecer. Em algum momento da nossa vida, nós vamos nos magoar. Porque nós somos seres humanos. Mas quando nós estamos firmados em Cristo, quando nós estamos assim, dependentes da presença daquele que vive, daquele que reina, quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, ele vem e nos fortalece. Quando nós buscamos a presença do Senhor, ele vem e nos cura, e nos sara, e nos levanta do pó e das cinzas. Ele nos coloca entre príncipes, se for o caso, se for necessário. Mas ele faz que a sua vontade venha se cumprir para a glória e honra do nome dele. O propósito, o projeto de Deus não vai falhar, não vai cair por terra. A palavra do Senhor não volta atrás, ela cumpre naquilo que lhe apraz. Então creia que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que nele, por ele, são todas as coisas, e que esse momento não define quem você é em Cristo Jesus, e que essa situação não é para a morte. Pode até ser para a morte física, mas não é para a morte espiritual, porque você tem uma vida eterna com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Creia no poder, na soberania, na salvação do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, querido, ele lhe ama. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Ele tem poder nos céus, na terra, nos mares, sobre tudo que neles há. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, espera no Santo, no Deus de Israel, no Deus único, no Deus vivo, naquele que é o leão da tribo de Judá. Deixe que Deus advogue sua causa. Deixe que ele vá diante da tua vida. Deixe que ele faça na tua vida o seu querer. Porque o Senhor é fiel, querido. Ele é santo e poderoso. Olha o que Deus falou com Moisés. Olha como foi a chamada de Moisés. E as reações de Moisés. Mas Deus permaneceu fiel naquilo que ele estava fazendo e falando com Moisés. E depois desse texto, se você estudar a palavra, você vai ver que Deus cumpriu. E que Deus guardou, e que em todo o tempo Deus esteve com Moisés. Está no livro de Êxodo 4, versículo 1 a seguir, que diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão, pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara com a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão,
com que farás os sinais. Querido, muitas das vezes nós estamos assim, tentando dar desculpa, tentando nos esquivar do chamado. Porque sim, sofrimento, angústias, tristeza, solidão, muitas adversidades, muitas setas, dardos inflamados do inimigo virão sobre a nossa vida. Estarão para tentar nos impedir, estarão para tentar nos parar. A nossa carne, às vezes, ela intenta fazer com que a nossa vontade seja diferente da vontade de Deus, mas nós temos que ter a confiança naquele que vive e naquele que reina. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Estar fazendo a obra de Deus, às vezes, traz dificuldade, traz sensações, emoções, traz tristeza, traz angústia, traz dor, mas nós temos que temer o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O inimigo, ele coloca assim adversários, ele coloca assim pedras de tropeço, ele coloca assim coisas que vai nos tentar para nos impedir de fazer a vontade de Deus, porque ele não quer. Ele não quer que nós venhamos ao conhecimento da verdade, ele não quer que nós nos colocamos à disposição de Deus. A intenção dele foi matar, roubar e destruir, trazendo mentiras sobre a nossa vida, sobre o nosso caminhar, sobre o que nós fazemos. Mas nós temos que confiar no Senhor, porque ele diz que em João fala que, filhinhos, não erreis, não pequeis, mas se contudo vós pecardes, lembra, tendes um advogado no céu. Então nós temos que lembrar disso, Jesus é o nosso advogado, ele é o Senhor, ele é santo, ele é poderoso, e é ele quem tem que tomar a dianteira, estar diante de cada um de nós para nos dar livramento, para nos abençoar. Então a minha palavra para o teu coração no dia de hoje é: levanta-se, põe-te de pé, porque o Senhor falará contigo. Ergue a tua cabeça, continue caminhando, continue marchando, porque o caminho para o qual Deus te chamou, que você vai percorrer, ainda é longo. Então beba da água como do pão, como Elias foi alimentado pelo pão e pela água do céu. Você possa estar se alimentando da palavra, do conhecimento de Deus, buscando a face do Senhor, clamando pela sua justiça e esperando e confiando naquele que vive, naquele que reina. O intuito do meu coração, querido, é fazer com que você entenda que as adversidades vão acontecer. Estar na presença do Senhor não é ter tudo o que se quer, mas é fazer tudo o que se pode para honrar, louvar e exaltar o nome do Senhor, porque no tempo determinado ele vai se levantar e te exaltar. Nós temos sim dias difíceis, dias onde as sensações, as emoções nos abatem, nos entristece, nos dá um pensamento de desistência, mas nós temos que estar com os ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, porque quem tem intimidade com Deus, querido, ouve a sua voz, sente o seu poder, se posiciona na sua presença e ele direciona. Ele direciona porque ele é o caminho, ele direciona porque ele é a verdade, ele direciona porque ele é a vida, querido. E ele não quer que ninguém pereça. Lembre-se, Jesus é o Senhor, Salvador, Deus poderoso, Deus santo, e ele pode todas as coisas. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Compreenda, querido, que no meio da batalha, sim, vai haver cansaço, vai haver choro, vai haver sensações, mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Os nossos olhos têm que se voltar aos céus. A nossa esperança é a salvação eterna. E nossos ouvidos têm que estar atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo, para que em todo tempo, querido, mesmo nos dias mais difíceis, nós possamos ouvir a sua voz e nos erguer do chão, do pó e das cinzas, segurados e firmados na promessa do Senhor, porque sobre a tua vida há uma palavra. Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje, que essa palavra seja para o teu coração vida, poder de Deus, mover de Deus, e que tudo que você intentar fazer venha prosperar. Não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. A nossa missão, querida, é fazer conhecido o nome do Senhor. Elevar a palavra ao coração daqueles que precisam conhecer o Deus único, o Deus santo, o Deus poderoso. E nunca se esqueça, Jesus te ama e Ele pode mudar a tua história. Amém? Fica na graça e na paz.